neste momento. Salmo 150, a palavra de Deus nos diz o seguinte: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louve-o em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos então neste momento entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Você que tem fôlego, adore ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Charles. Que Deus abençoe a sua vida, evangelista Jorge dos Santos. Não é? Nós vamos juntos nesse momento, com toda a criação, com os anjos, os seres celestiais, a natureza, o exército do Deus vivo, adorar aquele que vive e que reina para sempre. Você que tem fôlego, louve ao Senhor. Muitas pessoas no mundo, nesse momento, pela contaminação deste vírus, aquilo que eles têm perdido é o fôlego, mas o Senhor, Ele sopra o seu Espírito em nós, o zoe, a vida, o fôlego de vida. Por isso, se você tem fôlego nesta hora, adore a Deus, exalte ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar juntos nesta hora. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Késia. Nós vamos juntos agora em um só corpo, em uma só fé, em um só Espírito, elevar o nosso coração, o nosso pensamento ao trono da graça de Deus e entregar ao nosso Pai o nosso louvor e a nossa adoração. Juntos então adoremos ao Senhor, família Liotério, pastor Luciano Conzendei. Que grande alegria é estarmos juntos nesta hora para adorar o Deus vivo. Vamos adorá-lo com a nossa oração de gratidão nesse momento. Deus querido e Deus excelso, Deus alto e sublime, aquele que habita num alto e sublime lugar. Pai, nós com coração contritos entramos na sua presença nesta hora, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus. Nós entramos até a sala do trono para te glorificar, para te exaltar, para entregar a ti a nossa gratidão, para entregar a ti o nosso louvor, para entregar a ti a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, porque neste momento estamos em um só Espírito, Senhor Deus. O seu povo se reúne aqui em Luxemburgo, outros estão no Brasil, outros em Portugal, em outros lugares do mundo, Senhor Deus, te louvando e te adorando. E agora, Senhor Deus, como a sua igreja, nós nos juntamos a toda a sua criação, nos céus e aqui também na terra, para te dar louvor e honra, que o Senhor é digno. Obrigado, Senhor Deus, por este momento tão precioso. Manifesta a sua presença, Espírito Santo de Deus. Sopra em cada lar, sopra em cada vida, sopra em cada família nesta hora que te louva e que te adora, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito e possamos ser ministros do Deus vivo, pois assim o Senhor nos chamou para sermos como labaredas de fogo, Senhor Deus, nesta terra. E nós te damos o nosso louvor, nós te damos a nossa adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E igreja do Senhor, vem adorar a Deus, vem, porque esta é a hora da adoração. Louvemos ao Senhor e adoramos aquele que é digno de receber toda adoração. Vamos exaltar o nosso Senhor. Aleluia. Coração.
Senhor. Juntos adoremos ao Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Esta é a hora. Adore ao Senhor, igreja. É hora de adorarmos aquele que vive e reina para sempre. O Senhor Jesus, no encontro com a mulher samaritana, Ele declarou que viria a hora, mas que a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Ele busca verdadeiros adoradores. Por isso, nós temos liberdades para adorar ao Senhor, seja na sua casa, na sua sala, no seu quarto, num templo, num carro. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Juntemo-nos em adoração. Nós vamos repetir esta canção. E você que tem fôlego, adore ao Senhor com todo o fôlego de vida. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmão Fernando, que Deus abençoe a sua vida. Irmã Rosi, irmã Rui, não é? Irmã Roberta, que privilégio podermos adorar ao Senhor neste momento. A palavra de Deus nos diz que em um período muito difícil, na época do povo de Deus em Israel, houve uma grande seca, eram dias difíceis. A palavra do Senhor nos confirma e nos diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Talvez a sua vida esteja neste momento como terra seca. Talvez você não tenha perspectiva de vida. Talvez a crise que assola o mundo te alcançou. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que mantêm a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus, o Senhor tem provisão para eles. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá em 1 Reis, capítulo 17, que um homem de fé, Elias, ele creu no Senhor. Ele subiu ao monte e começou a orar e clamar. E parecia que não havia sinal nenhum. Mas de repente ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este foi o sinal que iria vir uma grande chuva. Talvez você não consiga ver com seus olhos naturais, mas pela fé nós podemos enxergar a provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida e para todo aquele que nele crê.
Por isso, nós vamos cantar e adorar o Senhor com a confiança e com a nossa esperança nele, que é o Deus de esperança. E nós vamos glorificar ao Senhor e vamos profetizar com o nosso cântico de louvor e adoração que uma grande chuva virá sobre a igreja dele, sobre todos aqueles que creem. Faz chover, Senhor. Vamos adorar, ó Deus. Clame ao Senhor, clame a Ele, para que abra as comportas dos céus e uma grande chuva, uma grande abastança venha sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está acima de todas as circunstâncias, o Senhor soberano do universo, que controla todas as coisas. Deus cria, Deus sustenta e Deus governa, porque Ele é o único Senhor. Creia, querido irmão, creia, querida irmã, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Então clame, então grite, então chame por Ele. Clame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. A Cláudia vai orar enquanto nós nos preparamos para continuar louvando e adorando ao Senhor. Mas nós vamos adorar ao Senhor neste momento com as nossas orações. E eu convido a você também para orar, para você clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família neste momento. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, e entronizamos o teu santo nome, Senhor. Porque só Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, toda a Tua igreja, Pai, reunida nessa hora, Senhor. Ó Pai, cada família reunida em seus lares, ó Deus, mas em um mesmo corpo, Senhor, em um mesmo espírito, ó Pai. E estamos aqui, ó Deus, para Te adorar nessa hora, Senhor. E Te clamamos, ó Deus, Te suplicamos que o Senhor receba o nosso culto, Pai. Que Ele suba, Pai, até o Teu trono de graça, Pai, como aroma suave, Senhor.
Ó Deus, te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de provisão, porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. E te pedimos que o Senhor receba então o nosso culto nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor, Lamentações capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é grande. A Bíblia nos diz que nós, seres humanos, nós somos infiéis, mas que Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Grande é a sua fidelidade, e é o que nós vamos cantar neste momento. Fiel a mim. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode cantar isso na sua casa. Você pode cantar a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor. Deus é fiel. a mim. Cante, cante, exalte ao Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mais uma vez, vamos adorar. A minha oferta Ofereça-se a Deus como oferta de amor e sacrifício. ti, Deus meu. Consagre a sua vida agora ao Senhor. Conserte aquilo que precisa ser consertado. Reconheça a bondade de Deus. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E nele nós vivemos e nos movemos. Quero te adorar, E quer comamos, bebamos ou morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Ele é fiel. quero me alegrar, mesmo se o dinheiro
Pode faltar tudo, mas não pode faltar o pastor das nossas almas. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Nós vamos cantar uma vez o refrão: Tu és fiel. Cante. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Deus é fiel. Fiel, Aleluia. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nós vamos orar nesse momento, mas antes desta oração eu quero ler um texto da palavra de Deus. Eu vou encerrar também o culto lendo esta palavra, mas eu quero que antes desta oração você receba essa palavra de Deus. Cristina, Dani Soares, irmã Juscelia, irmã Márcia, receba essa palavra de Deus para a sua vida. Talvez você pense que não há mais esperança para algo que está em seu coração, mas em Romanos capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, que o Deus da esperança encha nesta hora a sua vida de alegria e de paz, pela sua confiança nele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o alimento, ainda que falte o trabalho, coloque a sua confiança em Deus, porque Ele é o nosso Deus, o Deus da esperança. A Alícia vai orar nesse momento e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por estarmos aqui em Tua presença. Obrigado que nós somos livres para Te adorar, Pai, e Te louvar, e que nós temos a oportunidade de ler e ouvir a Tua palavra, Pai. Que essa noite a gente possa sentir, Senhor, em todas as casas, Senhor, a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa abençoar o pastor, que ele possa nos trazer mais de Ti, Senhor, que a gente possa guardar isso nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, graça e paz a todos aqueles que nos acompanham neste momento, né, por este culto em direto. Que Deus abençoe a sua vida, minha prima Mônica Luiz Ferreira, meu primo também José Ornes, estão tão longe, né, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta noite. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Nós estamos em uma série, né, de mensagens falando sobre os chamados por Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor. Deus, Ele tem um chamado universal para todo homem, que é o chamado, né, da salvação, mas Deus tem um chamado especial também para a vida de cada um, né? Nós meditamos e pensamos na palavra de Deus há algumas semanas, né, que nós fomos chamados para ser filhos, nós fomos chamados para nos arrepender, nós fomos chamados para ser de Deus, né? E hoje nós vamos meditar sobre o tema, né, chamados para ser santos, né? Deus nos chama para ser santos, e eu quero ler com os irmãos o texto da palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir
capítulo 4, a partir do verso 1. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo. Chamados. Você é um chamado. Você é um escolhido por Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E o verso 7, a palavra de Deus nos diz, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós fomos chamados para a santidade. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvar, adorar e exaltar o seu santo e bendito nome. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, nós nos alegramos nele. Obrigado pela sua fidelidade, pela sua bondade. Obrigado porque o Senhor tem nos enchido de esperança, de alegria e de paz. Agora eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor envie a sua palavra, ó Pai, ela cumpra o propósito para o qual é enviado nesta noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, chamados para ser santos. Mas é possível ser santo? É possível ser santo? O que significa ser santo? Não é? Grande parte de nós que está ouvindo, e está participando deste culto neste momento, nós viemos, ou estamos em países, que são com a cultura romana, com a cultura católica romana. E nós ouvimos falar de São Pedro, de São Paulo, de São Lucas, e tantos santos que vão sendo denominados, pessoas que são canonizadas como os santos. Mas será que é possível ser santo? A palavra de Deus, ela nos diz que todos os homens na face da terra, não há ninguém justo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se o Senhor nos chama para ser santo, há uma possibilidade, mas nós precisamos entender o que é santificação, o que é santidade, se há diferença, que diferenças são essas, e se é possível ser santo, por que nós devemos ser santos? Como nós somos santificados, e isto é o que nós vamos entender, nesta noite. Estas perguntas, o Espírito Santo trará resposta ao meu e ao seu coração neste momento, através da palavra de Deus. Como acontece a santificação? A primeira coisa que eu preciso esclarecer aos irmãos, o que é ser santo, o conceito de ser santo.
não é? Eu vou ser bem simples, não é? O significado bíblico de santo quer dizer separado, não é? Aquele que é puro, aquele que é separado do mundo. E no caso daquilo que estamos pensando e refletimos, não é? É aquilo que é dedicado a alguém ou a alguma coisa. Então Deus, ele está nos chamando para ser santos, como nós vemos nesta palavra. Deus está nos chamando para ser separados para Ele, para sermos separados do pecado, para ser separado desse sistema corrompido do mundo. Então nós precisamos entender que a santificação é um chamado de Deus para todos. Não há pessoas a qual Deus faz acepção de pessoas, e o que o Senhor determina é que um seja mais santo do que o outro. Nós meditamos e pensamos na semana passada que Deus nos chama para todos serem filhos dele. E aqueles que por Jesus Cristo entregam a sua vida a Deus, são filhos de Deus. E assim como recebemos a adoção, nós precisamos receber também a santificação e desenvolver esta santificação em um processo de santidade. Existe uma diferença entre santificação e existe diferença em santidade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é santo, não é? Os anjos de Deus glorificam a Ele. E a palavra do Senhor nos diz que Isaías, ele viu o trono, não é? Onde estava assentada a presença gloriosa do nosso Deus. E a Bíblia nos diz que os serafins voavam ao redor do trono e eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. E Deus é santo, e Ele deseja que aqueles que são os seus filhos e as suas criaturas também sejam santos como Ele é. Então a palavra de Deus vai nos dizer, né, que o Senhor é santo. Em Levíticos 19, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós vemos um Deus santo que deseja habitar no meio do povo, mas esse povo ele precisa se separar, ele precisa se santificar para ter uma vida de relacionamento com Deus. E o Senhor, então, ele fala a Moisés, não é, que aquele povo deveria se santificar. E como era a santificação no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, não é, antes da morte do Senhor Jesus? A santificação, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Levíticos, no capítulo 27, a palavra de Deus nos diz que todo homem, mulher ou até mesmo animais, eles poderiam ser santificados. Então, a santificação era uma exigência, mas para que houvesse santificação, deveria ser um preço a ser pago. Em alguns momentos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando iria se encontrar com o povo, Ele exigia a santificação do povo, e Ele exigia também que o povo lavasse as suas vestes, né, não tivesse práticas de relacionamentos sexuais com as suas esposas, no caso dos homens, que eles precisavam se guardar em santidade, mas antes eles precisavam exercer a santificação. E a santificação, ela exigia um preço a ser pago. A cada homem, a cada mulher, a cada criança. A palavra de Deus vai nos dizer em todo o capítulo 27 do livro de Levítico que o preço deveria ser pago. E eu vou ler apenas um versículo que diz sobre a exigência da santificação. Levítico capítulo 27, versículo 2 diz o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça conforme o devido valor. Então, para que houvesse santificação, precisava haver um pagamento, um preço, com gramas de prata, segundo o preço do tabernáculo a qual era exigido. Então, para que o povo se santificasse, o povo teria que pagar um valor. Mas isso aconteceu até a vinda do nosso Senhor Jesus.
Pois quando o Senhor Jesus, ele vem, a palavra de Deus nos diz que ele se santifica pelo povo. Ele era a oferta, ele era o santificador, mas também a oferta. Então todos nós somos pecadores e injustos. Como é possível ser santo? O Senhor Jesus, ele se santificou. O Senhor Jesus, ele pagou o preço da oferta, a minha e a sua oferta. E Deus agora nos chama para ser santos, através do pagamento da oferta do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, eu vou pedir que seja colocado para que nós possamos ler juntos. Então, a santificação é um ato de Deus. Guarda esta palavra. A santificação é um ato de Deus. Mas a santidade é um esforço humano. Deus opera a santidade, um processo de santidade, mas que depende da ação de Deus e também do esforço humano. Deus, ele chama-nos para ser santos. Ele faz a parte dele no processo, mas nós precisamos desenvolver a nossa santidade. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Deus nos chama para ser santos, mas nós precisamos fazer um esforço, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Deus nos chama para ser santo, nós precisamos nos esforçar, porque o Senhor Jesus, ele fez a parte dele. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 17 ao versículo 19. Esse texto vai nos mostrar o período em qual o Senhor Jesus, ele está preparando a sua subida, a sua morte, né? Ele iria se entregar na cruz do Calvário, e possivelmente na quinta-feira, antes da paixão do Senhor Jesus, depois da ceia com os discípulos, ele começa a trazer alguns ensinamentos, e ele faz uma oração, que é considerada a oração sacerdotal, e a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do verso 17 de João, o seguinte, uma oração do Senhor Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele se santifica. Mas uma pergunta: a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele não teve pecado. O Senhor Jesus era santo. E como um Deus santo que se encarnou, ele nos diz em sua oração que ele se santifica em favor dos outros. Porque a santificação a qual o Senhor Jesus está se referindo é a santificação, a entrega do seu próprio corpo. O Senhor Jesus está entregando o seu corpo como oferta de santificação. Então, o preço que era estipulado para o pagamento, como nós lemos em Levíticos capítulo 27, que um preço deveria ser pago pela santificação. Mas aquela santificação era feita toda vez que o homem pecava. Ele precisava voltar e repetir o seu ato. Mas o Senhor Jesus, então, ele se santifica no meu lugar e no seu lugar. Então, olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, e nós vamos ler, e eu peço que o texto continue na tela. Hebreus capítulo 10, versículo 9 e 10, porque nós vamos ler outros versículos seguintes. Nós entendemos então, nós estamos preparando a base para aquilo que o Senhor tem nos chamado, para a santidade. Um Deus santo se santificou e ele se sacrifica, ele entrega-se então como oferta. Em favor deles eu me santifico, disse o Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 9,
A palavra de Deus, né, os versículos anteriores vai falar, né, daqueles sacrifícios que eram feitos anualmente por animais que deveriam ser entregues. Mas então o versículo 10 do capítulo 10, 9 e 10 diz o seguinte: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O chamado à santidade, chamados para ser santos. Deus, Ele nos chama para ser santo, mas Ele cumpre a parte dele no processo. O Senhor Jesus, Ele entrega-se então o seu corpo como oferta de pagamento para a minha vida e para a sua vida. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 14, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Queridos irmãos, aqui nós começamos a entender que Deus nos chama para um processo de santidade. Nós vemos então que o Senhor Jesus, com um único ato, Ele santifica a humanidade. Ele paga o preço pela humanidade, pelo sacrifício, pelo pagamento que foi feito uma só vez, um só sacrifício. Mas aqueles animais que eram sacrificados para a santificação do povo, eles tinham um preço. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos santificados por um alto preço, pelo preço de um único sacrifício. E agora nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, e você vai entender o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, para que nós aceitemos os chamados de Deus para a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Eu vou fazer uma pausa aqui. Prata ou ouro. A Bíblia nos diz que aqueles homens, para serem santificados, o pagamento era prata, mas eram coisas perecíveis. Então, a palavra de Deus está nos apontando para o sacrifício que foi feito por Jesus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitidas por os seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Queridos irmãos, o Deus que nos chama para ser santo, Ele pagou o preço da nossa santificação. E este preço foi o sangue do seu próprio Filho. E Deus planejou isto antes da criação do mundo. Porque, segundo a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, que eu vou ler com os irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor, na sua infinita sabedoria, multiforme graça, presciência, quando Ele planejou a minha vida e a sua vida, Ele já nos chamou para ser filhos, Ele já nos chamou para ser santos, Ele cumpriu o seu propósito, o seu plano em Jesus, mas esse chamado é na eternidade. Em Efésios capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 4, que eu vou ler, a palavra de Deus nos diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação é um chamado. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor.
Perdão, queridos irmãos, eu estou em Efésios 4, é Efésios 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos irmãos, o chamado de Deus é para todos. O chamado de Deus não é para alguns. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele viu a nossa vida antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor planejou a sua vida e a minha na eternidade. E quando Ele nos olhou, quando Ele olhou para você, Ele nos escolheu segundo a sua palavra, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Ele nos chamou para sermos santos. Você é amado de Deus, você é escolhido de Deus. Deus te chama para ser santo e ser irrepreensível. O chamado de Deus é para todos. Nós fomos chamados para a santidade. Deus, Ele nos chama, mas Ele nos espera de nós uma resposta. O chamado de Deus, chamada é de Deus, mas a resposta é nossa. Qual tem sido a sua atitude a este chamado de Deus? Como você tem vivido neste tempo presente? Deus, Ele nos escolheu para sermos santos, mas será que nós temos vivido o chamado da santidade? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele vai falar o seguinte, no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Querido irmão, querida irmã, Deus nos chama, mas nós precisamos dar uma resposta. O Senhor Jesus já pagou o preço pela nossa santificação, mas nós temos que receber pela fé. A palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, nos diz que o chamado é para ser santos, são para todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. O Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Você já entregou a sua vida a Ele? Você já recebeu esse chamado de Deus? Porque em Atos, capítulo 26, versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos dar uma resposta ao chamado de Deus. E esta resposta é pela fé. O texto de Atos, capítulo 26, versículo 18, que nós já vamos ler, a palavra de Deus vai nos dizer que esse texto é do momento quando o Senhor Jesus encontra o apóstolo Paulo no caminho a Damasco. A palavra de Deus diz que Paulo era um perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, ele prendia, ele matava, ele mandava torturar, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus lhe comissiona a pregar a palavra de Deus. E sobretudo aquilo que Paulo recebe como comissão. O verso 18 vai nos dizer o seguinte: palavras do Senhor Jesus para Paulo, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Queridos, o texto fique aí, por favor. A resposta que precisamos dar é pela fé. O Senhor Jesus pagou o preço
mas nós precisamos crer no seu sacrifício. Jesus não morreu como mártir, Jesus morreu como Senhor e Salvador. O plano de Deus na eternidade era para nos chamar para a santidade, porque ao receber esse chamado pela fé, nós recebemos perdão dos pecados. Olha o que diz o texto: a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Queridos irmãos, Deus nos chama para a santidade, Deus nos chama para ser santos, porque Deus tem para nós, para a minha vida e para a sua vida, o perdão dos pecados. Mas ainda mais que o perdão dos pecados, Deus tem para mim e para você uma herança eterna. Nós meditamos na palavra de Deus na semana passada, que aqueles que recebem ao Senhor Jesus como Senhor, recebem o Espírito da adoção, e o Espírito da adoção, ele nos traz e nos dá uma herança, mas a herança são para aqueles que são santos, e para aqueles que são santificados, mas para sermos santificados, precisamos ter uma resposta de fé, para que sejam santificados pela fé em mim. E a santificação é uma graça de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, nós não precisamos ler, mas que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus e a provisão de Deus nos chama para sermos santos, para sermos santificados. E é possível quando cremos na palavra de Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, você tem a oportunidade de receber e aceitar o chamado de Deus para a sua vida, através de uma resposta de fé, invocando o nome de Jesus. Se você ainda não tomou esta decisão, tome ainda hoje, neste exato momento, não endureça o seu coração, receba a graça, o amor e o favor de Deus. Como somos salvos? Somos salvos pela fé. Como somos santificados? Pela fé. E esta obra é um processo. Quem nos santifica? Nós já vimos que é uma obra realizada por Deus, é uma obra realizada pelo Filho e é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 em diante. O verso 2 vai nos dizer o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. O pré-conhecimento de Deus é antes da eternidade, como nós lemos em Efésios capítulo 1, que Ele nos escolheu nele antes da eternidade. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, Deus escolhe, pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele age em nós, porque nós recebemos a palavra pela ação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expiação do seu sangue. Nós vemos nesse texto a obra do Deus Trino, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, agindo em nós, para que nós entreguemos a nossa vida a Ele. E qual é a etapa? Quais são as etapas do processo de uma vida de santidade? Nós precisamos responder esta pergunta. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é santo. Nós somos santos. Nós somos santos porque fomos santificados pela obra de Jesus. Mas esta santificação é um processo na minha vida e na sua. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, há um processo inicial, um processo de santificação posicional. Eu e você, nós somos santos. E quando somos santificados pela obra do Senhor Jesus, então nós somos livres da condenação do pecado.
O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus, o corpo de Jesus que foi oferecido como oferta, ele nos santificou. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos livres da condenação do pecado. Mas nós precisamos, e é aqui que eu quero enfatizar esta mensagem desta noite, de realizar a obra de Deus, porque segundo lemos em Hebreus, nós precisamos nos esforçar para alcançar a santidade de Deus. Nós precisamos seguir os passos da nossa santificação. E eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, vai nos falar da santificação progressiva, do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da nossa vida, da nossa continuidade na nossa caminhada com fé, em uma caminhada diária. Então a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 16, o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Ser santo é ser separado. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos desenvolver a chamada de Deus. Nós já fomos santificados pelo sacrifício de Jesus, mas o Deus que é santo, Ele nos chama para progredir continuamente em uma vida de santidade. Como tem estado a sua vida, querido irmão, minha querida irmã, que é crente, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que já professou a sua fé nele? A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai nos dizer que nós precisamos ser aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor. A nossa vida é um processo de santificação que foi iniciado em Deus, mas o Senhor nos chama para diariamente caminharmos com Ele em uma vida de santidade. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que contamina o nosso corpo, tudo aquilo que contamina a nossa alma e tudo aquilo que contamina nosso espírito. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Chamados para ser santos. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, não basta receber a santificação quando entregamos a nossa vida a Deus. Nós precisamos progredir na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor diariamente. Nós fomos santificados no Espírito quando recebemos a regeneração, quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós nascemos de novo, recebemos a justificação, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Nós fomos chamados santos, mas nós precisamos desenvolver este processo, e é uma responsabilidade minha e sua, porque o Senhor está às portas, e Ele vai voltar, mas Ele quer encontrar um povo santo. Nós precisamos caminhar diariamente. Eu vou reler com os irmãos, Hebreus capítulo 10, o processo
de santidade que nós precisamos viver. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Verso 10 em diante diz o seguinte: pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Nós fomos a santificação inicial, oferecido uma vez por todos, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente e oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados diariamente pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos nos esforçar para nos santificarmos para Deus. O propósito da santificação, vocês verá daqui a pouco. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 21, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Vou ler o 20 também. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem a glória para todos sempre. Amém. Nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. Nós precisamos buscar a santidade em todo o tempo, porque resta para nós uma santificação final. O dia que nós teremos os nossos corpos transformados, teremos os nossos corpos gloriosos, nós teremos os nossos corpos semelhantes ao corpo de Jesus, e o veremos como Ele é, e estaremos com Ele para sempre. Mas para que esse dia chegue, nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias no processo de santidade que Deus tem estabelecido para mim e para você. Mas talvez você faça a seguinte pergunta: pastor, qual é o propósito de ser santo? Eu já entendi que eu preciso ser santo, mas qual é o propósito? O primeiro, eu já mencionei quando li Tessalonicenses 5:23, porque nós precisamos nos preparar para o dia da manifestação do Filho de Deus. Quando o Senhor voltar, como estará a minha e a sua vida? Se for hoje, se for amanhã, você está pronto? Deus tem nos chamado para sermos santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que foi o texto de abertura, de base para esta palavra, ela também vai nos dar a resposta. A preparação para o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3. Nós precisamos ser santos, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados
abstendo-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo, desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. A vontade de Deus é que sejamos santificados. Nós fomos chamados para ser santos. Nós precisamos nos preparar para o dia da vinda do Senhor. E nós precisamos ser santos, porque Deus é santo. Ele nos chamou para ser como Ele é. E quando não nos portamos da maneira que devemos, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos corrige e Ele nos disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus para a nossa vida. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da santidade dele. Muitas coisas que recebemos na nossa vida é por disciplina de Deus, por não estarmos participando de sua santidade. A santidade nos corrige, porque é a vontade de Deus que nós sejamos como Ele. Queridos irmãos, como se santificar? Nós vamos responder esta pergunta a partir desse momento. Nós somos santificados pela palavra de Deus. A Bíblia nos diz em João 17:17, o Senhor Jesus falando sobre a santificação, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, ela nos lava, a palavra de Deus, ela nos purifica, a palavra de Deus nos limpa. Tiago 1:21 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para vos salvá-los. Queridos irmãos, nós precisamos ser lavados, purificados pela palavra de Deus, que é a verdade. Viva uma vida de intimidade com Deus, mas viva uma vida de intimidade com Deus pela palavra. Assim como a palavra de Deus está lavando, purificando o meu coração neste momento, abra o seu coração para ser lavado por esta palavra nesta noite. Santifique-se pela palavra de Deus, santifique-se pela fé. O texto que nós já lemos, e eu só vou mencionar neste momento, em Atos capítulo 26, versículo 18, o Senhor Jesus falando a Paulo, ele dizia que nós seríamos santificados pela fé nele. A palavra nos santifica, a fé nos santifica, mas nós somos santificados pelo Espírito de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2 vai falar que nós somos santificados pela obra do Pai, pela obra do Senhor Jesus, mas também pelo agir do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus, através do Espírito Santo dele que habita em nós. Queridos irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus em oração, através da palavra, para sermos aperfeiçoados a cada dia. Mas há ainda algo que é importantíssimo para a nossa vida: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero ler com você, neste momento, 1 João capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Talvez tenha algo que está te incomodando na sua vida. Você está lutando, está se esforçando, e é isso que precisamos fazer. A palavra de Deus nos exorta a sermos santos, a nos esforçar para ter paz com todos e ser santos. Nós somos santificados pela palavra, nós somos santificados pela fé, nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Mas em 1 João capítulo 1,
do versículo 7 ao 9, que nós vamos ler nesse momento, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos santificados pelo sangue de Jesus. 1 João 1, de 7 a 9. Se há uma condição, querido irmão, há uma condição, Deus nos chama, Ele faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de seu Filho, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Aonde você está vivendo? Você está nas trevas ou você está nas luzes? A condição é estar na luz, é confessar o Senhor Jesus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados para ser santo. Não ande nas trevas, ande na luz. Venha para a luz, venha para a comunhão com o seu Filho, venha para a comunhão de Jesus, porque nós somos lavados e purificados como estamos na luz. Eu e você, nós fomos chamados para ser santos. Eu vou ler o último versículo da palavra de Deus que eu já li aqui, mas nós precisamos estar atentos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados para ser santos, chamados para ser como Deus, chamados para ter intimidade com Deus, chamados para receber a herança, chamados para ter um corpo transformado como o corpo de Jesus, chamados para vivermos na glória, através da santificação do sangue do corpo de Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele. Você que está ouvindo esta mensagem nesta noite, e você deseja, entregue a sua vida agora ao Senhor. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Alícia para vir aqui tocar uma música de sua escolha e vai cantar. E enquanto nós vamos orar neste momento, mas você já tem a palavra de Deus. O Senhor te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível. O Senhor Jesus pagou o preço de sangue, não com coisas perecíveis, mas Ele entregou a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, para que nós fôssemos santificados. Deus nos chama, mas a resposta precisa ser nossa. Enquanto a Alícia canta uma canção, você vai orar neste momento, você vai buscar a presença de Deus, você vai olhar para a sua própria vida. Será que você tem vivido uma vida de santidade? Será que você já entregou realmente a sua vida ao Senhor Jesus? É a oportunidade de você deixar o Espírito Santo falar com você neste momento. Feche os seus olhos, não se desligue da palavra, ouça a canção, mas fale com o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. A maior oferta, ela já foi entregue. A maior oferta foi o próprio Senhor que entregou-se na cruz do Calvário e depositou o seu sangue na sala do trono de Deus, para que nós vivêssemos uma vida de santidade. E Ele nos chama hoje para entregarmos a nossa vida a Ele em resposta. Talvez você ouviu essa palavra nesta noite e você fez uma oração de entrega. E eu quero orar com você neste momento. Deus nos chama para ser santos. Nós vamos orar por 2 motivos, mas o motivo que eu quero fazer esta oração neste momento é para você dar uma resposta a Deus, reconhecendo que Ele se entregou como oferta e agora você quer depositar a sua vida nas suas mãos, receber uma vida de santidade. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, eu entendi hoje pela sua palavra que o Senhor é santo e deseja que todos aqueles que se aproximem do Senhor sejam também santos. Eu entendi nesta noite que antes da criação do mundo, o Senhor me escolheu e me chamou para ser filho e para ser santo. E eu quero dar resposta ao seu chamado nesta noite, entregando a minha vida a Ti, como único, como eterno e como suficiente Salvador. Eu quero ser santificado pelo sangue de Jesus. Eu quero receber a santificação pela palavra de Deus, que é a verdade. Eu quero receber a santificação pela ação do Espírito Santo na minha vida. E eu recebo a santificação pela fé. E eu invoco o Teu nome. Eu invoco o nome do Deus vivo. Pelo nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nesta hora. Amém. E graças a Deus. E se você fez essa entrega, esta oração de entrega, você pode comunicar-nos através de uma mensagem. Há um perfil neste momento, que é o perfil do Ministério de Integração da Igreja Batista Missionária. Você pode manifestar o seu desejo. Nós estaremos orando por você. Mas eu quero fazer uma outra oração. Para nós, como povo de Deus, que fomos chamados para ser santos, mas talvez você esteja com algum vício, talvez tenha algo que esteja atrapalhando a sua progressão na caminhada de fé. Você está preso a um vício, talvez de uma bebida, de um cigarro, vício de pornografia, mas você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas se você nesta noite vir para a luz, você vir para a presença do Senhor, para a comunhão, confessar o seu pecado, o sangue de Jesus pode te purificar nesta hora, te curar de todo o pecado e você avançar na caminhada de fé com Deus, para que possamos estar na presença dEle da maneira que Ele deseja. E eu quero orar por você. E você, nesta hora, coloque a sua mão no seu coração como um ato profético. E peça ao Espírito Santo de Deus que já habita na sua vida, que flua no teu espírito e te encha, te lave, te limpe e te purifique. E nós vamos orar juntos nesse momento.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua igreja entendeu nesta noite o seu chamado, o chamado para ser santo, o chamado para a santidade. Ó Pai, mas eu quero orar pedindo ao Senhor que aperfeiçoe a minha vida nesta caminhada, que seja de fé em fé, de glória em glória, e todo o embaraço, todo o pecado que tem impedido, Senhor Deus, de avançar, Senhor Deus, ó Pai, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que nós confessamos agora diante do Senhor e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos lave, nos purifique, porque nós nos manifestamos na luz, porque somos filhos da luz. E por isso, meu irmão e minha irmã que ora nesse momento, com a mão no seu coração, como ato simbólico e profético, eu te peço, Pai, nesta hora, ajude a vencer, Senhor Deus, ó Pai, o vício da pornografia, o vício da bebida, o vício, Senhor Deus, da mentira, o vício da fofoca, Senhor Deus, o vício do cigarro, ó Pai, ou tudo aquilo que possa impedir-nos, Senhor Deus, de avançarmos, ó Pai, mas que hoje possamos ser lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, lavados e regenerados pela ação da palavra, lavados e regenerados pela ação do Teu Espírito Santo, e possamos receber em nós o gozo da alegria, Senhor Deus, da salvação. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou pedir a Cláudia que suba aqui neste momento, nós vamos encerrar com uma canção, mas eu quero ainda fazer alguns avisos, e o primeiro deles em relação ao nosso grupo de oração. Queridos irmãos, eu peço desculpa aos irmãos que ainda permanecem no grupo de oração, orando pela família, porque na semana passada nós levantamos um clamor de 15 dias, e no sábado passado terminou esse período do clamor pelas famílias, e eu pedi aos irmãos que estivessem orando pela vida da igreja, e fiquei de enviar os propósitos aos irmãos e não enviei, mas eu sei que os irmãos estão orando pela vida da igreja, pela nossa retomada quando tivermos oportunidade. Então continue orando pela vida da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo e pela Igreja do Senhor na face da terra. Ore também pela vida do pastor, pela liderança dessa igreja. Amanhã nós teremos uma reunião de liderança para alinharmos e prepararmos algumas coisas para a vida da igreja. No próximo mês será o mês de aniversário da igreja. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos permita, nesse período, estarmos celebrando juntos aqui. Então continue orando pela vida da igreja, nos momentos que você desejar. Eu quero lembrar os irmãos também que na terça-feira nós estaremos ainda no nosso culto, que nós temos tido o nosso culto de adoração, da mensagem da palavra de Deus e de oração. Na quinta-feira, os encontros de casa de paz. Você que ainda não participou, participe deste momento, deste mover de Deus. Convide pessoas para estar na sua casa. O pastor vai te enviar um roteiro, a preparação do culto, para que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Mas ainda um aviso importante, um pedido. Queridos irmãos, nós estamos distantes, nós não estamos cultuando presencialmente, mas você que é um servo de Deus, fiel ao Senhor, continue contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas para a obra de Deus. Esta casa tem sido sustentada pela dependência de Deus, pela fé em Deus, mas através da ação da sua vida. Por isso você pode ofertar, você pode dizimar, as contas da igreja são sempre disponibilizadas, você pode fazer isso através da transferência bancária, você pode fazer através do cartão de crédito, do PayPal, do DigiCash, ou da maneira que você deseja fazer, mas seja fiel ao Senhor. E depois nós vamos estar orando, também pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida, as suas finanças, a sua casa e a sua família. Nós vamos então, neste momento, adorar ao Senhor com uma canção, e eu vou orar e vou impetrar a bênção sobre a sua vida. Nós vamos cantar mais uma canção. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor na sua casa, adore ao Senhor em família.
Tire uma foto desse momento e envie para nós, para publicarmos essa noite gloriosa, chamados para ser santos. Seja bem-vinda. Aleluia. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, Aleluia. me esvazie de mim. Sobre o teu vento, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, Neste momento, que o teu consagre a sua vida como casa ao Senhor, como santuário ao Deus vivo, mas também consagre a sua casa, consagre a sua família. Cante esta música como uma oração ao Senhor. que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Receba essa palavra de Deus agora na sua vida. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus e nós vamos orar. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que o Deus de esperança te encha de esperança, de alegria e de paz. Senhor nosso Deus e querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta noite gloriosa. Obrigado, Senhor Deus, por entendermos o seu amor. Obrigado, Senhor Deus, por entendermos o seu chamado para sermos santos como Tu és santo. Obrigado por poder Te cultuar, Te louvar e Te adorar. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, de esperança, de alegria e de paz. E que o seu amor, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santificador, seja com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, com os nossos irmãos que nos acompanham e com a Igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço do pastor e da família pastoral. Glória a Deus.